Boa tarde, pessoal. Hoje é sábado, dia 3 de junho de 2023. Boa tarde de sábado. Eu geralmente publico as nossas matérias no domingo, mas vamos aproveitar e já gravar agora que eu estou com o tempo disponível e para ver o que vocês acham do que nós vamos relatar e conversar com vocês um pouco acerca de nossas opiniões e considerações, citando algumas referências sobre o que eu vou falar no dia de hoje ou na semana que se encerrou ontem, sexta-feira. As minhas fontes são Transição Planetária, um debate que eu assisti no canal do YouTube, onde Geraldo Lemos Neto é entrevistado por uma outra pessoa e junto com Ricardo Gonzalez. Achei a matéria muito interessante, gostaria de dividi-la com vocês na nossa singela opinião. Geraldo Lemos Neto é escritor, médium, foi amigo de Chico Xavier, convivendo com ele mais de 20 anos. Ricardo Gonzalez, me parece que é do Peru, mas mora aí na Argentina. É um ufólogo, médium, fala com os espíritos e fala também com seres de outros planetas. E houve uma palestra em São Paulo, dia 14 e 15 de maio, onde o Ricardo Gonzalez discute e comenta com as pessoas num debate, numa palestra em São Paulo. Vale a pena vocês assistirem. E também vamos colocar uma mensagem que o Carlos Bacelli, médium, psicógrafo, escritor, professor, trabalhou com Chico Xavier mais de 25 anos, tendo alguns livros em parceria com Chico Xavier, escreve hoje livros diversos, mais de 200, na maioria deles em parceria com o espírito Dr. Inácio Ferreira. Vamos tentar falar um pouco sobre Covid e os próximos 10 anos, e sobre Capela, a constelação de Cocheiro. Enfim, vamos tentar abordar alguns aspectos para nossas reflexões, não para nos colocar medo, mas para nos alertar acerca do futuro da humanidade. Bom, eu sempre disse que apesar de eu não querer puxar o tema para o espiritismo, não quer dizer que eu não vá trazer temas que envolvam pessoas que relatam assuntos que nos chamam a atenção para reflexão e análise. E de maneira que disse a vocês que procuraria evitar falar sobre política, porque eu ando meio enojado, eu não acredito em muitas coisas ou em quase nada, e eu sei que é um sistema, não só no Brasil como no mundo, muito perigoso. É um caminho quase sem volta para quem está nesse meio tão arriscado de poder. Lembrando a nós que poder, dinheiro, fama, beleza são fatores muito perigosos para a gente lidar sem ser corrompido e sem nos corrompermos. Bom, antes de começar a falar qualquer coisa, eu vou ler o tema que me chamou muita atenção e que eu dividi com muitos amigos no Facebook. Essa página foi escrita através do Carlos Bacelli pelo espírito irmão José, dando o título de Pressão. Independente de você ser espírita ou não, eu gostaria que nós analisássemos a fala do irmão José, que trabalha com Bacelli há muito tempo, que teria sido Barnabé à época do Cristo, e que também foi um dos mentores que trabalhou com a Dona Maria Modesto Cravo, no Sanatório Espírita de Uberaba por muitos anos. Vamos à mensagem para depois a gente partir para o segundo assunto. Pressão. Paira nesta hora evolutiva da humanidade grande pressão psíquica sobre o espírito
encarnado. No exercício da mediunidade natural, encarnados e desencarnados estão vivendo em regime de maior sintonia, com livre influência de um plano sobre o outro. A criatura encarnada, influenciada por outra desencarnada, porém sem equilíbrio, transforma-se em um fulcro de influências, por sua vez, atingindo as mentes incautas ao seu derredor. É importante, pois, que o homem, consciente desse momento de transição, não aceite os convites que lhe são formulados para a intemperança, para a revolta, para a descrença, para o pessimismo. A distância física e espiritual, que sempre existiu entre os dois planos da vida, está, na atualidade, se fazendo cada vez menor, com as duas humanidades praticamente se misturando em suas ações cotidianas. A rigor, difícil saber quando o homem estará agindo por si mesmo ou por interferência de uma mente desencarnada, que muitas vezes encontra no encarnado enorme facilidade de influência. Não podemos olvidar, porém, que os pensamentos positivos, oriundos de mentes esclarecidas, igualmente se encontram à disposição da mente humana, sendo a sintonia, para ela, uma simples questão de escolha. O homem carece de fornecer ao espírito alimento de melhor qualidade, manter uma boa conversação, ler um bom livro, escutar uma boa música, pensar e ocupar-se de coisas, de obras boas. Muita queixa de fadiga que a criatura encarnada externa na atualidade não passa de consequência da pressão psíquica que o mundo espiritual inferior vem exercendo sobre ela, consumindo-lhe vastas reservas de energia. Há, sim, um processo de vampirismo e simbiose em franco andamento entre encarnados e desencarnados, que urgentemente se faz necessário interromper em favor da saúde mental da humanidade, antes que o quadro se agrave com consequências imprevisíveis. Essa mensagem foi lida em uma reunião no dia 30 de maio deste ano de 2023. Bom, antes de eu passar um outro comentário, eu não encaro a reencarnação ou espírito ou desencarnação como um processo religioso. Ao contrário, eu encaro como um fenômeno natural da vida, em que, dentro em breve, talvez poucas décadas, se chegarmos a 2030, 2050, será muito, a ciência virá trazer à luz os fatos que sempre envolveram as religiões pelo cunho científico, e não será religião nenhuma que irá aprovar isto ou aquilo. De maneira que eu não atrelo, eu não ligo exatamente reencarnação ou desencarnação à religião espírita e nem a nenhuma outra religião ou conceito religioso. Eu encaro como um fato científico também. Depois nós vamos comentar o que o irmão José falou. Voltando ao futuro da humanidade, nessa fala, nesse debate entre o Geraldo Lemos Neto e o Ricardo Gonzalez, que vocês poderão encontrar no YouTube, no canal do Ricardo Gonzalez, ou do próprio Geraldo Lemos Neto, eu fiquei muito interessado, muito observando
as falas de ambos. A vasta experiência do Geraldinho na convivência com Chico Xavier, nos seus relatos e exposições dos fatos de vivência com Chico, vai de encontro totalmente com a visão de uma pessoa não espírita, mas ufóloga, de nome reconhecido internacionalmente, um homem muito sério, que também se comunica, segundo ele, com seres de outros planetas, dando o título de O Futuro da Humanidade. O Geraldo Lemos Neto, ele faz algumas citações importantes para quem quiser entender melhor do assunto. Ele cita o Dirceu Abdala de Goiás, de Goiatuba. Ele cita o Bacelli. Ele cita a doutora Marlene Nobre, desencarnada em São Paulo, morava em São Paulo, desencarnada em Guarujá. Ele cita vários amigos do Chico que relatam pedaços de um retalho, pedaços de uma coxa, de um jogo de xadrez, onde ele não contou toda a verdade para cada amigo. Algumas coisas ele falava em comum e outras ele deu um pedaço desse espelho. E juntando todos esses amigos do Chico, soma-se a mais de 30, 50 pessoas, eles montaram esse retalho, formando uma grande coxa, um grande jogo de xadrez. E Chico Xavier, além de ser médium, ou paranormal para quem não é espírita, ou um ser iluminado para quem vê de uma outra forma, sobretudo era um homem interdimensional, era uma criatura interplanetária, que também em relatos coloca a sua vivência com amigos da conversa com seres de outros planetas. Vamos lá. Vamos dizer o seguinte. Chico Xavier, dentre outras pessoas, que, fora de dúvida, a serem estudados, além dos quase 500 livros que o Chico escreveu, do nome, da envergadura moral que este homem carregou, esqueçam o lado da religião, que para mim é o lado que sempre me importou. Vamos caminhar para o lado da ciência, da razão e do entendimento da expansão da nossa mente. Ele fez relatos muito sérios que nunca foram publicados em nenhum livro, porque eram assuntos secretos com presidentes de república do Brasil, candidatos, governadores, pessoas ilustres, amigos de sua intimidade. E sendo ele um líder, mesmo não se considerando, ele não deveria jamais expor a sua opinião para não forçar as pessoas a acreditar no que ele estava colocando. Mas a maioria de nós sabe ou acredita ser Chico Xavier a reencarnação de Platão, a reencarnação de João Evangelista, a reencarnação de Francisco de Assis, de Padre José de Anchieta, dentre outros personagens da história. Contou Chico a vários amigos e também ao Geraldinho que ele teria já passado pela constelação de Capela, constelação de Cocheiro. É uma constelação que está a 42 anos-luz, me parece, da Terra. E que há cerca de muito tempo atrás,
esse planeta, um dos planetas da constelação de Cocheiro, já estava em franca evolução, com prédios, arranha-céus, não havia mais guerra há muito tempo. E, na ocasião, o planeta já estava em fase de regeneração, bem mais adiantado do que a Terra se encontra hoje. Não havia mais guerra nem doenças. Já havia todo mundo trabalhando pelo bem comum do planeta. Um grupo de pessoas, que eu prefiro agora não citar nomes de espíritos que reencarnaram vindos de Capela, resolveu transgredir as leis. E àquela época, há muitos séculos atrás, há mais de 10 mil anos, soltaram uma bomba atômica, causando um grande dano ao planeta, e tendo Jesus Cristo passado por lá, em comum acordo com o governador da constelação de Capela, trazido essas pessoas desencarnadas para virem expurgar as suas dívidas no planeta Terra, de um livro que se chama Os Exilados de Capela. E essas pessoas, algumas ilustres, muitas espíritas, evoluíram, auxiliaram a Terra. Eis porque a razão da história da igreja de falar de Adão e Eva, do pecado, etc. e tal. Os que foram expulsos do paraíso. O paraíso que era o planeta que moravam, para vir a um planeta primitivo, seria para eles o expurgo, seria para eles um tipo de castigo. Muitos deles evoluíram, se tornaram grandes pessoas do movimento espírita e de outros segmentos não espíritas na Terra. E nos ajudaram durante centenas de séculos, milênios. Muitos se redimiram, alguns a gente chama de santos, retornaram ao planeta de origem. Por isso que nós temos em Capela uma ligação de parentesco espiritual. Outros ainda permanecem aqui nos ajudando e outros ainda resistentes à mudança, causando na Terra guerras, controvérsia, corrupção, poder, vaidade, dentre outras coisas. Entendam como quiser. Eu não vou citar personagens exatamente quem foi quem, porque eu acho que cabe para um outro momento, se vocês quiserem ter algum conhecimento a esse respeito. Passado muito tempo, hoje a Terra se encontra no processo que estava Capela à sua época. Só que ainda temos guerra, ainda temos estupro, tráfico de drogas, poder político, interesses egoísticos. A humanidade ainda vive mergulhada no abismo de suas inconsequências. E movidas por esse sonho ridículo de espíritos ainda pseudo-sábios, criaram e criamos para nós uma situação muito difícil. Após a vinda de Jesus, 2000 anos se passaram. E hoje, no ano de 2023, do século XXI, nós começamos a entrar no processo de regeneração, mas ainda um planeta de provas e de expiações, que começou há muitos séculos atrás, principalmente após a vinda de Allan Kardec na França, a vinda de Napoleão, quando veio por um propósito e desviou-se, a formação do Brasil e depois a vinda de Chico Xavier, que, na minha opinião e de muita gente, é a reencarnação de Allan Kardec. Bom, onde é que mora o perigo de tudo que nós estamos vivendo?
nós estamos sendo levados a várias situações de conflitos existenciais, a várias situações de resgates, havendo sim uma possibilidade de que, neste processo de transição planetária, possa vir a ocorrer na Terra mais epidemias graves, mais conflitos de guerra, podendo, inclusive, segundo a fala do Geraldo Neto e do Ricardo Gonzalez, cair no hemisfério norte, no futuro, não se sabe quando, algum objeto, ou algum satélite, ou algum cometa, ou algum meteoro, que possa despertar a fúria de vulcões aqui na Terra, fazendo com que boa parte da Europa, da Ásia, enfim, que sobrevivesse, migrassem para o hemisfério sul, incluindo o Brasil. Eu estou falando isso para vocês buscarem a fonte no Ricardo Gonzalez e no Geraldo Lemos Neto. Na fala do irmão José, através do Bacelli, ele nos chama a atenção para o perigo que a humanidade está vivendo. Como eu lido com a saúde emocional e mental das pessoas há muitas décadas, e trabalhamos em uma casa de acolhimento, ouvimos o tempo todo as pessoas clamando por paz, apavoradas, angustiadas, deprimidas, com insônia, com transtorno bipolar, com transtorno borderline, com transtorno de ansiedade, com síndrome do pânico, crianças nos procurando, vendo, tendo vidência, crianças de 3, 4 anos. Sempre existiu, mas não na quantidade que está acontecendo agora. Juntando tudo o que eu já li, tudo o que eu já tentei aprender, eu penso, primeiro eu tenho uma esperança muito grande no futuro. No futuro que talvez muitos de nós não esteja mais encarnados, ou, para quem quiser entender, mortos. Mas eu não duvido que até 2057 nós não tenhamos grandes revelações no planeta Terra, em todos os aspectos, social, político, econômico, espiritual. Não duvido que nós vamos passar por um processo de ajustamento. E qual o preço que vamos pagar pela nossa indiferença, pelos nossos desejos imediatos das ilusões humanas? Será um preço muito alto. Nada a ver com castigo, nada a ver com pecado, nada a ver com Deus mau, nada disso. Tudo a ver com a lei de causa e efeito, a lei da evolução, a lei de ação e reação, a lei que rege os planetas, o universo. Transgredimos o tempo todo essas leis, em detrimento do nosso orgulho e do nosso egoísmo. E causamos em nós e no planeta muitas rupturas. E agora está chegando a hora da colheita. Plantamos à vontade e começaremos a colher contra a vontade. Por que eu tenho esperança e fé? Porque eu penso, creio, que a raça humana ou a raça planetária, nas suas mais diversas formas, foi feita por um ser inteligente que chamamos de Deus para a evolução, para o crescimento, para nos ajudarmos uns aos outros. Quando Cristo fala, vós sois deuses, somos co-criadores. Nada me espanta
se existe túnel do tempo, se existe viagem no tempo, se Jesus Cristo veio ou não de uma nave espacial, se ele veio de um outro planeta, qual é a relação nossa com Sírius e com outros planetas de outros sistemas solares. Nada muda para mim em termos de evolução. É só nome que nós damos para justificar uma crença, para frear os nossos impulsos negativos. Claro que o meu lado inferior, o meu lado humano, tem hora que dá vontade de metralhar todo mundo, né? Porque você vê as mentiras publicadas nos meios de comunicação, também interessados em lucro, construírem e desconstruírem o que bem entenderem, aquilo que for conveniente para eles. Nós temos um preço e somos vendidos pelas 30 moedas de acordo com a necessidade do momento, para onde o vento bate, é para lá que nós vamos. E isso é muito triste, é muito desanimador, por um lado, porque deixa a gente, para algumas pessoas, sem esperança, que não é o meu caso. Quem faz o mal nunca se ferra, quem faz o bem está sempre sofrendo. E aí nós falamos uma série de coisas. Bem, qual é a receita? Segundo Chico, o tempo da formação da Terra, a partir do ano 2000, para nos tornarmos completamente regenerados, onde o bem sobrepõe o mal, poderá durar de 6 a 7 mil anos. E aí eu penso comigo, se a época, lá atrás em Capela, onde o povo de lá estava bem mais adiantado do que nós aqui na Terra, soltaram uma bomba atômica, para que esse mundo nosso se ajuste, é impossível que isto aconteça? Não. Independente do livro que o Geraldo Lemos lançou, não será 2012, sim 2019, do prazo da data chamada data limite. O homem não entrou numa guerra mundial usando bomba atômica. Mas, no momento atual, nós estamos sentados sob várias bombas atômicas. E vocês me dizem, vale a pena lutar? Claro que vale a pena lutar. Nós somos seres criados para evoluir, para crescermos, para sermos humanos. Demore o tempo que tiver que demorar. Deus tem toda a eternidade, todo o tempo possível. Está sempre criando novos planetas, novos mundos, mais primitivos que a Terra. E para lá poderemos ir, caso insistamos na maldade, no ódio e a não mudança, o não comprometimento com o futuro. Quem não tem tempo somos nós. Deus não está nem aí se você vai querer sofrer mais 1000 anos ou não. E lançou a lei. E nós estamos submetidos a esta lei. Então, prezados irmãos, eu estou aqui refletindo sobre a mensagem do irmão José. Queria que vocês assistissem parágrafo por parágrafo da mensagem ditada pelo irmão José para o médium Bacelli. Esqueçam o lado da religião. Reflitam o conteúdo e não visões religiosas. Reflitam o conteúdo. Para nós podermos, pelo menos, tentar entender o que estamos fazendo aqui. Não somos santos.
temos nossas necessidades pessoais. Dinheiro não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, sendo bem utilizado. A mesma faca que corta o pão pode matar uma pessoa. A religião por si só não é má. São revelações momentâneas de uma época para ajudar o ser humano a tentar compreender de alguma forma e modificar os seus valores e conceitos. Mas a religião em si, a estrutura dela em si, não é má. Nós é que usamos errado ao nosso bel prazer. Como aconteceu muito com a igreja, na Inquisição, na tomada de posses, na tomada de bens das pessoas, na queima de Joana d'Arc, que foi agora dia 30 de maio, a morte de Joana d'Arc, queimada viva. Me perdoe a igreja, mas não se fala em Jesus ou em São Pedro com um castelo daquele tamanho, com uma hierarquia daquela estrutura, que foi construída de acordo com os interesses do momento. É um cargo político também. Não é representante de Deus na Terra, me perdoem. Ninguém é representante de Deus na Terra. Representante de Deus na Terra, para mim, é Jesus Cristo. Há os avatares, Buda, Krishna, dentre outros, no Oriente, na Ásia, no Ocidente, mas representante de Deus é aquele homem de sandálias nos pés que nós crucificamos. Ele tem autoridade para ser rei, para sentar no trono e colocar aquela coroa, que não é nada do que a gente conhece. É outro tipo de coroa, é outro tipo de trono. Meu reino não é deste mundo. Então, prezados amigos, vocês me perdoem as colocações, mas a minha intenção, a nossa intenção, não é dizer que nós estamos certos. É dizer que nós estamos vivendo sem perceber, muitas vezes, o que está acontecendo conosco. Mergulhados num abismo, mergulhados num processo mental, sem acharmos saída, e tamanha a nossa fuga que nós queremos rejuvenescer o corpo através de academia, de cirurgias plásticas, nada contra. Mas não tão preocupados, ou estamos com medo, de revigorarmos a alma. Queremos fazer poupança no banco para termos dinheiro para a nossa velhice, para garantir uma boa morte. Mas não queremos fazer poupança no banco de Deus para buscarmos as reservas espirituais nos nossos momentos de dor, onde todos nós haveremos de passar, dentro ou fora da carne. Então nós estamos, agora não dá mais tempo de ficar brincando, de esconde-esconde. Me perdoe o que eu vou falar, mas sinceramente não dá para não falar. Estender o tapete vermelho para o nosso irmão presidente da Venezuela foi um ato tão vergonhoso. Claro que eu respeito ele como ser humano, é meu irmão em Jesus. O Maduro, que ele chama, né? Claro que eu tenho que... eu não odeio ele. Mas, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com o nosso país? Todos estão cegos, surdos e mudos. O que é que está por trás de tudo isso? Que está envolvendo todos os segmentos políticos do país. Eu não posso, nesse momento, relatar, primeiro porque eu já relatei anteriormente, ninguém acreditou. Porque eu não sou nem Lula nem Bolsonaro. Mas Chico contou para nós que não recebeu o nosso irmão na casa dele. Contou para todos os amigos
e falou até quem foi ele há muitos séculos atrás. E foi através do Chico que um amigo advogado de São Paulo, espírita, fez uma pergunta para o Chico que ajudou a eleger uma pessoa, com uma frase que o Chico disse. Esse advogado levou a informação para um candidato. Usando essa frase, o candidato, à época, ganhou a eleição. Chico se recusou veementemente a receber essa pessoa em sua casa. Mas não recusou de receber Juscelino Kubitschek, dentre outros presidentes. Tampouco foi um grande orientador dos grandes líderes do Brasil, até para a fundação de Brasília. Este homem recusou-se a aceitar o que vinha pela frente. É a única base que eu tenho para estar preocupado e assustado com o caminhar do nosso país. Entendam como quiser, olhe no YouTube, vocês vão encontrar essa resposta no Geraldo Lemos, no Dirceu Abdala de Goiatuba, falas de outros médiuns do Brasil inteiro que deram o seu depoimento e foram escrachados pelo próprio movimento espírita. Divaldo Pereira Franco, dentre outros. Até nós nos viramos uns contra os outros por defender ideologias, de modo que a coisa está mais feia do que a gente pensa. E agora criou-se uma nova situação de querer tirar Chico Xavier do posto que ele ocupa, dizendo que nós estamos idolatrando Chico Xavier, que ele não foi Kardec coisa nenhuma, que ele é uma pessoa comum, que nós estamos santificando o homem. Já tentaram tirar Jesus do Espiritismo. Já adulteraram livros do Chico Xavier e de Emmanuel. Agora dizem que o Espiritismo está ultrapassado. As trevas estão dentro das casas espíritas também. E é preciso que o bem avance para tentar brecar um pouco as trevas que são muito atrevidas. Essa história de ficar, não, Jesus resolve, Jesus não resolve, não. Quem tem que resolver as coisas na Terra somos nós. Não com armas do mal, mas com atitudes honestas. Quem pode contestar Chico Xavier? Como médium, como homem, como mineiro do século, como conduta irreputável, tecnicamente falando, textos escritos, ninguém consegue, mas querem dizer que quem gosta do Chico é meio fanático. Melhor ser fanático em Chico Xavier do que ser fanático em outras coisas que vocês são. Então, se por isso é defender o homem, defendo sim. Eu não santifico o Chico. Chico era um homem acima da média. Chico era um enviado do Cristo, sim. Um ser mais evoluído do que nós. Mas ele era uma pessoa encarnada. Parem de santificar o homem, não permitindo nem que ele fosse ao banheiro, nem que ele chorasse, nem que tivesse uma dor emocional, psicológica, como se estivesse acima do bem e do mal. Ele venceu a batalha da vida. E nós estamos tentando desconstruir a figura de Chico Xavier. Isso não é as trevas? Isso não é o mal? Pelo amor de Deus. Nem o padre Quevedo conseguiu desconstruir Chico Xavier. Ele disse que não acreditava na psicografia, mas que ele era um autêntico paranormal que conseguia usar a mente para tirar de nós informações secretas e escrever como se fosse carta de mortos. Mas o padre Quevedo, ele também se curvou a Chico Xavier. Ele também se curvou. Então, gente, eu passei um pouco do meu tempo. Vamos refletir
Eu ia falar outras coisas, mas talvez amanhã eu grave outro vídeo, já para nós irmos pensando. Qual é a receita? Trabalhar, gente. Fazer o bem. Perdoar incondicionalmente. Sermos úteis. Pararmos de lamber ferida, senão nunca cicatriza. Sorrirmos, dançarmos, cantarmos. Estarmos encarnados, vivermos como encarnados, pretendendo um dia ser uma coisa melhor, mas sem querer ser anjo, nós não somos anjo. É viver com honestidade de princípios. Não há dinheiro que nos compre. Milhares de dólares que vão destruir centenas de homens que se vendem por conta das 30 moedas. Boa tarde a todos, Deus nos abençoe. Se não estou agradando, me falem, me mandem recado. Eu tento abordar um tema que vocês queiram, mas não dá para fugir de algo que está tão evidente, está tão óbvio, e nós não conseguimos perceber. E não pensa que eu falando assim, eu sou um cara triste. Sou muito feliz. Eu fico triste com a nossa burrice. Nem burrice, com a nossa inteligência aos avessos. Sabermos, termos inteligência e usarmos isso contra nós mesmos. Isso me entristece. A burrice em si do ignorante, não tanto porque ele não faz as coisas por mal, mas a gente que pensa, entrar numa barca furada, perder tempo, é uma pena. Boa tarde a todos, até a próxima live, talvez seja amanhã. Não sou youtuber, mas quero arrumar mais pessoas para estar conosco, para a gente poder auxiliar a Casa Francisco de Assis, da qual somos um dos membros da direção daquela casa. Boa tarde, fiquem com Deus, muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.